Foi a curiosidade que me levou até o beco onde as paredes cheiram a ferrugem. Era meia-noite e a cidade parecia prender a respiração, como se tivesse medo do que pudesse acontecer a qualquer instante. Eu não precisava estar ali, mas aquela curiosidade tinha o peso de uma mão fria sobre o meu ombro. Caminhei devagar, ouvindo o barulho baixo da cidade adormecida e o ranger distante de um portão de metal que alguém esqueceu de fechar. O beco levava a uma ruína de fábrica que chamavam de armazém. Diziam que as portas não batiam sozinhas apenas para assustar gente como eu. A parede tinha um cartaz desbotado que falava de luzes, de horas de serviço, de gente que não voltava para casa. Eu fiquei ali, ouvindo o próprio silêncio, quando uma sombra apareceu na ponta do corredor, uma figura que não era sombra nem homem, algo entre o contorno de uma pessoa e o vazio que sobra quando alguém apaga a vela. Não piscava, não respirava, parecia observar cada passo meu, como se soubesse o que eu ia fazer antes de eu fazê-lo. Foi aí que encontrei Lia, minha vizinha que não confiava em boatos, mas que às vezes aparecia onde ninguém mais esperava. Ela disse que havia passado pela praça e viu as luzes do armazém piscando sem razão. Pediu para eu não ir, que ali morriam histórias que a gente não precisava ouvir. Eu disse que não era medo, era curiosidade, e seguimos juntos até que a porta rangeu quando eu encostei a mão nela, como se alguém invisível tivesse dito, entra. Ou como se a madeira pedisse para ser aberta para sempre. Dentro, o ar era frio e pesado, com cheiro de ferrugem misturado a algo que eu não soube descrever de imediato. O piso era de concreto gasto, marcado por pegadas que não se sabiam de onde vinham. Ao longe, lâmpadas tremiam, umas quebradas, outras apenas correntes de ar fazendo destroços de sombra. O corredor não tinha fim. Quanto mais avançávamos, mais o corredor parecia alongar-se, como se a fábrica respirasse junto conosco, engolindo o som dos nossos passos. Então vimos a coisa. Não era figura humana nem sombra comum. Era algo com cabeça e tronco, mas sem peso, sem carne, feito de um brilho que não refletia nada ao redor. O brilho não era claro, era incerto, como vidro que não está inteiro, como uma memória que se desmancha quando você tenta segurá-la. Olhos grandes, lisos, pretos, sem pupila. Não piscavam, não balançavam, apenas estavam ali, observando. A pele da sala pareceu engrossar, o ar ficou fino e o silêncio ganhou uma carga que doía nas orelhas. Lia arregalou os olhos, agarrou minha mão com força e sussurrou meu nome, mais baixo que o vento. A coisa inclinou o corpo como se quisesse ouvir melhor, e nós nos movemos para trás, sem querer, sem coragem de recuar de vez. Foi quando a voz, ou o que parecia uma voz, chegou sem boca, direto no ouvido. Não era uma voz, era uma vibração no espaço entre as palavras, como se alguém soprasse um segredo que não deveria ser ouvido. Nunca ouvi nada igual. A mensagem era simples, mas cortante. Não leve aquilo para onde você vai. Não leve o que não cabe no mundo que você conhece. Antes que eu pudesse responder, Lia puxou minha jaqueta e apontou para a saída, mas o chão tremeu de leve, como se a fábrica pudesse respirar de novo e decidir nos engolir para sempre. A gente correu, contornou o corredor que parecia fechar-se em volta de nós. Quando finalmente alcançamos a porta, ela bateu e soprou uma rajada de vento gelado que apagou as lâmpadas todas de uma vez. Saímos para a noite como quem foge de um sonho pesado, e a cidade pareceu respirar novamente, aliviada por não ter visto o que você só vê quando está prestes a perder a cabeça. Na manhã seguinte, Lia não apareceu na casa onde morávamos. Liguei para o telefone dela, deixei recado na secretária eletrônica, mas ninguém atendeu. O beco continuava lá, o armazém continuava ali, mas algo entre nós dois havia quebrado. À noite, ao passar pela praça, vi uma água parada refletindo a luz da lua como se fosse um espelho de outra vida. Foi quando encontrei a primeira pista. Uma foto antiga, presa entre as tábuas do portão do armazém, rasgada pela metade. Nela, eu aparecia com Lia ao meu lado, mas as sombras em volta formavam uma silhueta que não correspondia a ninguém que eu conhecia. Atrás, rabiscado na madeira desbotada, havia um número que não fazia sentido: 3 e 13. Não era hora, era um código. Naquela semana, algo mudou em mim. Meu braço começou a doer de leve, como se alguém tivesse desenhado com cautela uma marca sob a pele.
Olhei no espelho e vi uma mancha pequena, redonda, que brilhava com um brilho frio sob a luz azul da televisão desligada. Não era tinta nem cicatriz comum, era vivo, parecia pulsar com o meu pulso. Cada noite, a marca crescia um pouco, abrindo um feixe de luz que escapava pela pele e morria de novo como fumaça na pele da madrugada. Eu tentei não olhar demais, mas era impossível não notar que quando eu piscava, a sombra que eu via de relance nas vitrines da cidade não era exatamente a mesma pessoa de sempre. Era a imagem de alguém que me olhava de dentro para fora. O que aconteceu comigo não parou por aí. Às vezes, ao caminhar pela rua, eu sentia uma presença que não era da cidade. Algo que não se movia como as pessoas, que se encostava na minha pele sem tocar, que me lembrava de coisas que eu não vivi, como se alguém tivesse vivido tudo por mim durante uma fração de segundo. Havia noites em que o silêncio era tão denso que eu ouvia o meu próprio corpo respirar. E quando eu olhava para o reflexo na janela de vidro, aparecia a mesma figura sem rosto que eu via no armazém. Não era Lia, ou seria Lia sem o jeito de Lia, um espectro que imitava o que eu conhecia. Eu tentei entender com quem eu tinha falado ali, na beira do mundo entre a cidade e o que não se mostra. As pessoas ao meu redor pareciam normais, falando de trabalho, de despesa, de televisão. Mas eu sabia que havia algo maior acontecendo, algo que não cabia nos livros de contos urbanos que minha avó contava para ninar as crianças curiosas. A cidade, quando ninguém olha, parece viva, respira, com vidro nos olhos, com as paredes úmidas de segredo. E o armazém continua lá, com suas portas que às vezes se abrem sozinhas, como se esperassem alguém que ainda não chegou. Hoje, eu digo isso sem convicção total de que ainda exista explicação. À noite, quando o vento passa pela avenida e a luz das lâmpadas faz círculos na calçada, eu penso na Lia, penso na sombra sem rosto, no código 3 e 13, que pode ser apenas uma coincidência ou a senha de algo que não está preso ao nosso tempo. A marca na minha pele brilha, às vezes mais forte perto da hora em que o mundo parece ouvir passos que não pertencem a ninguém. A cidade continua ali, talvez com medo de quem olha de verdade, talvez esperando que alguém mais curioso como eu caia na mesma armadilha que eu caí. Se você me perguntar o que exatamente aconteceu naquela noite, eu não saberei dizer. O que tenho são lembranças que não se explicam, o cheiro metálico, a lâmpada que piscava, a voz sem boca, o brilho na pele. E o vazio onde Lia sumiu, que parece espelhar a própria cidade quando ela se cala e respira só para si. O que aprendi é simples e aterrorizante. Há coisas entre as ruas que não querem que a gente entenda. Há sombras que não são apenas sombras. Há perguntas que não deveriam ter resposta. E às vezes, a resposta é apenas a certeza de que a curiosidade pode ser o começo de algo que muda a gente para sempre, sem aviso, sem chance de retorno.